A personificação da bolsa, o Senhor Mercado, foi inventado por Benjamin Graham. E ele disse que o Senhor Mercado era um cidadão maníaco-depressivo que reagia demasiadamente às suas emoções. Em certos dias de otimismo exagerado, ele oferecia valores muito altos pelas suas ações. E em dias muito depressivos, ele vendia a preço de banana. E é isso que nós estamos vendo atualmente, tanto na Bolsa Brasileira quanto na Bolsa Norte-Americana. Mas dou ênfase primeiramente à Bolsa Brasileira. Porque, passadas as eleições, agora o povo brasileiro já sabe ou já pressupõe o que provavelmente virá nos próximos anos. E dessa maneira, mesmo que não goste ou goste do resultado, se sente mais confortável para tomar a sua estratégia. E essas flutuações da bolsa geram uma volatilidade exagerada. No entanto, a volatilidade é uma ótima amiga do investidor de longo prazo. Isso vocês podem acompanhar em todos os episódios desse quadro. Por quê? Em certos episódios eu dou preferência para comprar ativos internacionais. Em outros episódios, fundos imobiliários. E nesse episódio em especial, a maior parte do aporte será em ativos da Bolsa Brasileira. Isso porque, reagindo às notícias que o mercado encara como sendo pessimistas para os próximos anos, a bolsa está num verdadeiro derramamento de sangue, onde ações como Bradesco e B3 caíram nos últimos dias quase 20%. No entanto, como investidor de longo prazo, eu vejo isso como ótimas oportunidades. Afinal, o valor intrínseco da empresa não muda só porque mudou a administração do Brasil. Precisaria de muito mais que isso, precisaria da empresa perder os seus princípios, os seus fundamentos, para que essas empresas não sejam mais tão valiosas como nós imaginávamos. Então, depois dessa introdução um pouco mais longa, roda a vinheta. Seja muito bem-vindo, meu nome é Vânio Bosli, sou investidor profissional e criador do Vânio Invest. E antes de mais nada eu quero dizer que nenhum ativo que eu citar nesse vídeo é uma recomendação de compra ou de venda. São apenas exemplos que eu utilizo no meu dia a dia, na minha carteira pessoal, para te ensinar e para te mostrar que é possível sim criar patrimônio utilizando a Bolsa de Valores como veículo para tal. Agora, após as eleições, o mercado vem reagindo dias positivamente e dias negativamente, tal qual o Senhor Mercado personificado lá no livro O Investidor Inteligente pelo Benjamin Graham. Certos dias, algumas notícias que se pressupõem que sejam favoráveis ao mercado fazem com que a bolsa reaja positivamente, e outros dias que ela reaja negativamente, como vem acontecendo nesses últimos dias. Ainda assim, eu esperava que o resultado das eleições fosse forçar a grandes quedas já no início, logo após o resultado das mesmas. O que não aconteceu, e por esse motivo eu não tive que resgatar reserva de oportunidade, eu não tive que queimar caixa, porque segundo a estratégia eu devo resgatar 20% do Tesouro Selic, 20% da reserva de oportunidade, sempre que o índice cair 10%. Isso vai acontecer lá pelos 106 mil pontos. E hoje o Ibovespa fechou em 109 mil pontos. Por esse motivo, eu mantive a estratégia e pelas quedas recentes, as ações brasileiras se tornam mais favoráveis para eu comprar nesse momento. Eu não estou pensando no futuro, não estou pensando nesse momento no que vai acontecer, no que o próximo presidente vai poder dizer que vai alterar na minha estratégia de investimentos. Mas sim estou tomando a melhor decisão que eu posso tomar hoje, uma vez que o futuro é incerto. Então, hoje o balanceamento está favorecendo ações brasileiras de dividendos. Mas, ainda assim, vou comprar outras classes de ativos para manter a estratégia, para manter o balanceamento adequado. Afinal, esse balanceamento faz com que as notícias que reverberam no mercado não gerem uma grande volatilidade na carteira 515. Ainda assim, a renda passiva continua caindo, não houve ainda grande recebimento de renda passiva esse mês porque estamos no dia 10, os fundos imobiliários ainda não pagaram, mas eu acredito sim que até dia 31 de dezembro a carteira irá bater os primeiros R$200 acumulados de dividendos. Independente de governo mudando, independente de ministro da economia que não agrada o mercado, eu vou manter a estratégia, eu vou manter essa carteira nos aportes quinzenais até o objetivo dela ser cumprido. Então vamos para a tela do computador que eu vou mostrar como está a carteira do 515. Estamos aqui na carteira do 515 e como vocês podem perceber, as ações de Bradesco que até então vinham bastante positivas com essa queda do último balanço, está com menos 12,75%. Eu vejo isso como uma boa oportunidade, pois por mais que o lucro tenha caído nesse trimestre, ainda foram 5 bilhões de lucro e os fundamentos da empresa continuam o mesmo. Vou encarar isso como uma oportunidade e hoje comprarei grande parte do aporte em ações de Bradesco. Isso também
porque devido a essas quedas que estão acontecendo nas ações de dividendo, a distribuição atual está um pouco abaixo da distribuição esperada. E isso mostra que esse é o melhor momento para comprar essas ações de dividendos. Taesa também vem caindo um pouco e eu vou aproveitar para colocar também mais uma ação de Taesa na carteira. E por mais que as ações de dividendo ainda estejam caindo nesse momento, o retorno dessa classe de ativo está em 2,35%, que é um retorno bastante semelhante ao retorno de 2,99% da classe de ativo das ações de crescimento, dando uma ênfase principal à Banrisul, que já está com retorno de mais de 20%. Lembrando que esse retorno não necessariamente é um retorno cotizado, mas os dividendos recebidos também contam para a rentabilidade do ativo, uma vez que os dividendos estavam lá no caixa da empresa e contabilizavam como um todo na ação. E quando elas são distribuídas ao acionista, eles saem do caixa da empresa. Uma amostra disso é que poucas pessoas percebem, mas quando uma empresa paga um dividendo, o valor do dividendo diminui no valor da cota. Como por exemplo, uma ação que custa R$20 que paga R$1 de dividendo, após a data com, essa ação custará R$19. A ação de Sanepar e de SLC Agrícola ainda estão um pouco negativa. Eu acredito que o mercado ainda não olhou para a ação de Sanepar ou ainda precifica o risco dela ser uma empresa localizada apenas no Paraná e ser controlada pelo estado do Paraná. Porém, essa precificação de risco já está embutido no valor do ativo, que eu acredito ser um ótimo ativo e eu continuo comprando. Já as ações de SLC apresentaram uma queda nessa semana porque o resultado trimestral não foi tão bom quanto aguardado pelos analistas. Porém, eu vejo como o agro o precursor do desenvolvimento econômico no Brasil e eu acredito muito na SLC Agrícola. Por isso que ela permanecerá na carteira para o longo prazo. As ações dolarizadas representadas pelo NASD11 e VVB11 estão tomando um verdadeiro tombo. E vocês vão perceber que NASD11 está com menos 11,41%, enquanto o IVVB11 está com menos 6,40%. E por que acontece essa disparidade? Essa disparidade acontece porque o NASD11 replica o índice Nasdaq 100, que são as 100 maiores empresas de tecnologia da bolsa norte-americana. E essas empresas normalmente trabalham bastante alavancadas, tomando dívida às vezes para expandir o seu negócio e que em momentos inflacionários acabam sofrendo muito mais para se manter lucrativas, ou às vezes trabalham no prejuízo. Já o IVVB11 ele replica o S&P 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, empresas muito consolidadas como Bank of America, como Coca-Cola, entre outras diversas grandes empresas que não sofrem tanto nesse momento de inflação. E eu continuo comprando ativos dolarizados, hoje grande parte do aporte será direcionado para esses ativos, porque eu acredito muito nessas ações para o longo prazo. E os fundos de tijolo e de papel continuam aquela rentabilidade tranquila, representada pelos proventos pagos todos os meses, e ter essas classes de ativos, os fundos de investimentos imobiliários, na carteira faz com que ela não sofra tanto com a volatilidade do mercado, ainda assim gere renda passiva mensal que ajudará nos R$500 que são aportados às quinzenas. E o caixa de oportunidade está aqui rentabilizando a Selic, aguardando o momento que ele entrará em ação para ser melhor utilizado. Os dividendos recebidos nesse mês só foram até então o Risa Terrax e Bradesco. Isso porque eu estou gravando esse vídeo, fiz as compras hoje, estou gravando hoje, dia 10 de novembro, e ainda assim vou receber mais dividendos ao longo do mês. E eu acredito que esse mês de novembro será o recorde de dividendos da carteira 515, uma vez que Taesa já divulgou que pagará dividendos e Banco do Brasil também já anunciou que pagará dividendos. Ainda vou dar ênfase à Itaúsa, que anunciou recentemente que fará uma bonificação aos acionistas de 10%. Ou seja, a cada 10 ações que eu possuir aqui na carteira 515, eu vou ganhar mais uma ação de Itaúsa. E aqui o gráfico mostra uma tendência sempre de crescimento, uma vez que eu mantenho a estratégia, mantenho os aportes independente do momento do mercado. Então vamos para o Home Broker, que eu vou mostrar as compras que eu realizei hoje. Estou aqui no Home Broker da Rico e hoje eu quero mostrar para vocês que a gratuidade ela possui um preço. E esse preço às vezes pode ser caro. Aconteceu hoje de eu tentar fazer as compras do 515 no meio-dia, que é o horário que eu normalmente faço as minhas compras, e o Home Broker não estava funcionando. Eu poderia muito bem ter gravado amanhã, mas como eu quero manter os dias específicos de gravação, eu tive que tomar de outra estratégia. Aqui eu começo mostrando no início que o saldo é de R$ 9.566,69
Isso quer dizer que mesmo com a queda recente da bolsa, a carteira ainda está positiva. E ainda assim existe um saldo na conta para investimentos de R$ 504,53, R$ 500 do aporte e R$ 4,53 de dividendos recebidos nesse primeiro momento. Então hoje, como eu não vou comprar caixa de oportunidade, eu vim direto do Home Broker. Nesse primeiro momento eu desejo comprar 10 ações de Bradesco. Então eu primeiramente lancei aqui na boleta e o Home Broker e a corretora não processou essas compras. O Bradesco, além da queda de ontem, hoje vinha caindo 3,53% e eu comprei 10 cotas de Bradesco. A senha eletrônica já coloco para salvar e boto para comprar. E ficou assim, enviando ao servidor. Eu lancei outra ordem e a outra ordem também ficou enviando ao servidor. E aconteceu que posteriormente as duas foram executadas. Como eu não queria 20 ações de Bradesco, eu decidi vender 10 ações de Bradesco, que deu um trade culposo. Eu não faço day trade, mas nesse momento eu acabei tendo que fazer porque eu deveria vender as ações que eu tinha comprado anteriormente e nessa brincadeira eu ainda consegui alguns centavos de lucro. Porém, ao entrar em contato com o chat, eu verifiquei que o Home Broker estava com problema e não o aplicativo. Então eu fiz as compras pelo aplicativo e acompanhei pelo Home Broker. E vocês vão ver essa junção agora nesse momento. Após lançar a ordem de venda pelo aplicativo, eu verifiquei que dava para fazer pelo aplicativo e acompanhar pelo Home Broker. Mas nesse momento eu comprei 20 ações de Bradesco e vendi 10. Estou apenas com 10, que 10 ações era o que eu tinha planejado para o aporte de hoje. Em seguida, eu vou comprar 6 ações de Bradesco, porque com essa bonificação eu quero ganhar mais ações. E como a carteira possui atualmente 34 ações de Bradesco, eu quero completar 40 para receber 4 ações de bonificação. Então eu já fiz aqui a listinha de ativos, eu clico no Itaúsa 4F, coloco em negociar, vou colocar para comprar as 6 ações de Itaúsa e coloco para enviar a ordem de compra. E após enviar a ordem de compra, ela aparece automaticamente aqui no Home Broker e já é diretamente executado. Então eu continuo fazendo dessa maneira, venho aqui em Taesa para comprar as ações de Taesa, clico em Taesa, coloco em negociar, vou comprar apenas uma cota, então já vou direto para o resumo de compra e envio a ordem de compra. Nesse momento ela já aparece aqui no Home Broker e é novamente diretamente executada ao preço de R$ 38,93. E assim eu continuo fazendo o procedimento. E agora eu vou comprar 2 ações de Banrisul. Volto na lista de ativos, clico no Banrisul, coloco em 2 ativos de Banrisul, vou para o resumo de compra e envio a ordem de compra. E mais uma vez, quando eu lanço a ordem aqui no aplicativo, ela aparece diretamente aqui no Home Broker. Então eu continuo fazendo dessa maneira e vou comprar as ações de Sanepar que eu tinha planejado para hoje. Na lista eu vou em Sanepar, CPRF 11, coloco em negociar, vou comprar 3 cotas de Sanepar, vou para o resumo da compra, envio a ordem de compra e a ordem foi enviada. Nesse momento, Sanepar também aparece aqui no aplicativo, mas, no entanto, elas estão abertas, Banrisul e Sanepar, porque no aplicativo eu lanço em ordem limitada e não valor a mercado. Então, provavelmente para ser executado eu vou ter que aumentar alguns centavos nessas ordens aqui. Então agora eu vou comprar NAS de 11. Clique em NAS de 11, venho negociar e nesse momento eu vou comprar 10 cotas de NAS de 11. Aumenta a quantidade para 10, vou para o resumo de compra, já vou aumentar aqui alguns centavos para ser executado, ela sempre vai executar no melhor preço de acordo com o preço limite que eu colocar. Vou para envio ordem de compra e fazendo isso a ordem aparece e foi executada. E por mais que eu tenha lançado o preço de 8,52, como eu falei, ela executa com um preço melhor daquele momento. O limite máximo que eu estipulei foi 8,52, mas ela executou a 8,51.
E agora que na ASUS de 11 também foi enviada a ordem, eu vou enviar as ordens de fundo imobiliário, RCR11. Um ótimo fundo que vem sendo depreciado pela inflação, que vem apanhando um pouco para a inflação. Então eu venho em negociar, já cliquei no RCR11, vou comprar apenas uma cota, já vou ir para o resumo de compra, aumentar aqui também um centavinho no preço limite, e envio a ordem de compra. Nesse momento que eu lanço a ordem de compra, mais uma vez ele aparece aqui no Home Broker como executado. E nesse momento eu vejo que as ordens de Sanepar e Banrisul ainda não foram executadas no Home Broker, provavelmente porque o preço aumentou um pouco, alguns centavos, daquilo que a ordem limite foi estipulada. Então eu vou ter que editar essas ordens, aumentar alguns centavos. Então primeiro vem o Sanepar, só que quando eu vou editar, eu percebo aqui no Home Broker que a ordem foi executada naquele mesmo preço. Então não foi necessário eu editar o preço, mas Banrisul eu vou ter que editar para que ele seja executado. Então eu venho aqui em Banrisul, coloco em alterar ordem, vou aumentar aqui 2 centavos no preço e volto em alterar. E após alterar, a ordem foi editada e agora, para finalizar o aporte, para raspar o tacho, eu vou comprar 2 cotas de Trisul. Então eu clico no ativo, TRIS 3F fracionado, coloco em negociar, ele vem caindo bastante, mas eu acredito bastante nesse ativo, principalmente para o final do ano de 2024, então continuarei comprando, envio ordem de compra, a ordem foi disparada e consequentemente ela aparece aqui no Home Broker. Porém, como mais uma vez a ordem não foi executada, eu precisei editar alguns centavos, então novamente eu venho em alterar ordem, aumento aqui 2 centavos, coloco para alterar e ela foi alterada no Home Broker e já foi executada. Então mais uma vez eu explico que a gratuidade tem um preço, mas mesmo assim, como o Luva de Pedreiro sou imparável e consegui fazer o episódio mesmo tendo que fazer alguns trâmites, algumas soluções paliativas alternativas. Então vamos para a tela do computador para as considerações finais. E essas foram as compras que eu realizei no 19º episódio do 500 em 15. A carteira está quase batendo R$10 mil, e isso ainda é apenas 2% daqueles R$500 mil, o meio milhão, que eu citei no início do quadro. E ainda assim eu quero fazer um disclaimer nesse final de episódio. Independente das políticas internas e externas, independente de os novos eleitos romperem o teto de gastos, continue investindo, continue mantendo a estratégia. Por mais que tempos sombrios possam vir a acontecer, por mais que a inflação chegue a valores inimagináveis, por mais que o povo tenha medo de novo confisco das suas poupanças, invista o seu capital, proteja-o, faça com que ele seja corrigido pelo menos pela inflação, seja ele por uma renda fixa, seja ele investindo em renda variável. Afinal, no longo prazo, inúmeras crises vão existir, inúmeros governos e inúmeros regimes. No entanto, você não tem como mudar essa realidade que governa o sistema. Mas você pode mudar a sua realidade e fará isso investindo. Afinal, o dinheiro não é luxo, o dinheiro é apenas uma liberdade que você vai adquirir construindo aquele seu patrimônio. E espero realmente que com esse quadro ao longo dos anos eu consiga provar para você que esteja assistindo isso agora que sim, é possível passar pelas diversas crises que vão existir ao longo desses anos e criar o patrimônio que vai prover liberdade para mim e para minha família no futuro. Então, depois desse disclaimer, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e mandar para aquela pessoa que você quer que aprenda a investir para alcançar a liberdade financeira. Esse foi o 19º episódio do 500 em 15. Até o próximo episódio. O meu nome é Vânio Bosley e esse é o Vânio Invest.